Bom, galera, tá começando o Pipocando Cast, né, Rolandinho? Mais uma edição aqui do nosso podcast. Exatamente, e resgatando uma coisa que a gente já fez no nosso canal principal, quando a gente postava os episódios no Spotify e lá dentro, que é trazer um tema, discutir aqui uma pauta com vocês. E a de hoje é muito legal, muito atual, tem sido debatida em várias esferas, né? A gente viu aí recentemente muita gente conversando sobre isso, mas hoje a gente vai conversar sobre censura na cultura pop. Música, filmes, séries, desenhos, videogame, por que não, né? Falar sobre não só casos estranhos, bizarros, que foi o que a gente comentou no Pipocando, no caso a gente falou lá de séries que foram censuradas por motivos absurdos, né? Mas aqui a gente vai tentar explorar o tema de uma forma um pouco mais E ampla. também esse podcast, ele é uma continuação também da lista que a gente fez Exato. no Pipocando Música, que eu gravei com o Felipe Vassão, aonde a gente falou de músicas que foram proibidas. Exatamente. E aí, assim, a maioria delas foram por questões de censura, ou seja, política, ou por algum motivo bobo, e aí eu acho que tem tudo a ver essa lista. Então, se você veio por acaso do Pipocando Música, ou veio do episódio do Pipocando, sejam bem-vindos, porque a gente vai falar aqui sobre esse assunto de forma mais abrangente. Afinal, eu acho que a gente tá num momento, Rolandinho, onde a censura ela acontece a todo momento. A gente tá passando por um momento onde a nossa cultura tá sendo censurada, né? Não quero ficar aqui falar de política, mas é verdade, né? A gente tá discutindo a censura. Então, eu acho que é uma coisa que tá sempre na moda falar de censura. É sempre algo atual. Claro, e a gente tem debatido muito liberdade de expressão na internet, né? Os casos que estouraram aí. E é legal ver que na cultura, né? Digo assim, na cultura pop, por exemplo, isso já acontece muito, aconteceu desde sempre, por motivos diversos. Eu tenho alguns casos que eu achei muito interessantes de trazer aqui, assim, pra mostrar essa diversidade de como acontece por motivos diferentes. Eu peguei só dos desenhos, vou te falar alguns que eu tava vendo. Então você tem censura, por exemplo, religiosa. Aqui no Brasil, teve uma cena de Cavaleiros do Zodíaco que foi censurada porque eles jogavam uma bíblia no fogo, no meio do desenho. Pô, mas aí também, né? Aí também, não sei. É um desenho que brinca, né, com esses elementos religiosos, digamos assim. Eu acho assim, na televisão também tem Por que deveria ser censurado Não, uma é porque, Bíblia entrando no é porque fogo? depende de você falar censurado, porque na televisão, Rolandinho, tem uma coisa que é a classificação indicativa, né, que não é a censura no Brasil caiu depois da ditadura, Aham. mas que, tipo, a pessoa pode assistir acompanhada com os pais, né, tem lá uma Uhum. classificação indicativa, então o conteúdo não é exatamente censurado. Mas nesse caso tiraram do episódio. A gente fala censura quando é um caso que o episódio foi editado de uma forma, né, com uma certa cena, e aí retiraram essa cena posteriormente, entendeu? Aí eles cortaram a parte da Bíblia. Cortaram, exatamente. Eles tiraram e aqui no Brasil veiculou sem isso. O Brasil, na verdade, faz muito isso em animes, por exemplo, tem muito isso. O cara tá fumando um cigarro, eles trocam por um pirulito, sabe Mas assim? mudou, né, porque, pô, ó, South Park, então, nem existiria. É que não é infantil. E É outra classificação infantil. E South Park já foi censurado pra caramba também. Por motivo religioso. Tipo, nossa, por motivo religioso, né? Motivo religioso, eu não sei, cada um tem uma opinião sobre isso, né? Uhum. Mas talvez a gente deva produzir coisas que não ofendam as pessoas. Mas também as pessoas religiosas, elas podem se sentir ofendidas por qualquer coisa. Às vezes se ofendem muito fácil. Não, por qualquer coisa. Porque É. a sua religião, ela pode ser muito única e ter características muito únicas que você segue, o grupo segue. Então fica muito difícil você conseguir de repente se expressar dessa forma, né, criticar uma religião sem ofender. Você tem dois aspectos, né? Você tem quando uma obra mostra alguma coisa que uma religião não concorda. Então, por exemplo, você vai mostrar alguma representação de violência ou algo relacionado com sexualidade que alguma religião não concorda. Isso é uma esfera. Outra esfera é a desse do desenho, que é um ícone da religião sendo queimado, por exemplo. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é um ataque direto àquela religião. No caso, você queimar uma Bíblia sagrada é uma referência direta ao cristianismo. Outra coisa é você mostrar num desenho algum costume que os cristãos não são a favor. Mas não é uma censura exatamente, né? Se você pensar, o conteúdo, ele é cortado, né? E não veiculado de forma... não veiculado. Não, eu digo isso porque eu acredito que é importante a gente dividir a televisão, né? Uhum. Que é um conteúdo que a gente assiste, ou o cinema. Não censura, de forma de classificação indicativa para as pessoas não caírem nos filmes que não tem a ver com a sua idade, concorda? A gente pode falar de todas as coisas, mas a gente tem que tomar esse cuidado. O problema é quando isso vai para o lado de uma censura. A gente já passou por situações onde nossos conteúdos, né, da nossa cultura, músicas, tudo eram censurados pela ditadura. Perfeito. E era louco porque os censores, eles eram engraçados, né? Eles eram meio burros,
Então eles pegavam e censuravam coisas que não tinha sentido. E também eles deixavam passar coisas absurdas. Então, por exemplo, como é que ninguém percebeu a música do Cálice? Aham. Né? Tipo, Ou Apesar de Você, né? ou apesar de você. E uma música que foi censurada, a gente fala isso no episódio, é o Tio ao Álvaro. Mas ela por quê? mau gosto. É muito a cara, né, de toda essa época, assim, será por mau gosto, música maravilhosa. Eu adoro essa música, inclusive. Cara, eu também, eu fiquei pensando, se é que... Não, mas tá escrito no documento mau gosto. Tá escrito no documento mau gosto. Mas, Quem julga mau gosto, mas por quê? sensacional. Mas e é interessante, quando eu olhei, eu falei, cara, os caras devem ter pensado, quem é Álvaro? De repente é o Sargento Álvaro, a gente tava comentando, entendeu? Porra, tiro ao Álvaro. Bala de tiro ao Álvaro. Meu Deus, não, nada a ver. É que assim, aí você já tá entrando numa coisa de motivos políticos, né? E aí eu acho que essa é a questão, é igual os motivos religiosos também, né? Você vai ter que usar alguma régua pra dizer o que passa ou não. No caso de um regime totalitário, o regime não vai querer que passe nada que fale contra ele, e hoje em dia no mundo existem lugares onde você não pode, né, você não pode consumir um conteúdo americano, por total, exemplo. Eu né? separei aqui, existem lugares que cerceiam mesmo, né, Claro. a nossa liberdade, né? Um dos lugares aqui, ó, quer ver, chama Brasil, olha o que aconteceu aqui, ó, cara. Foi muito interessante. Secretaria Especial da Cultura proibiu o uso de linguagem neutra nos projetos financiados pela Lei de Incentivo à Cultura. Uhum. Aí eles devem estar usando uma lógica de, por exemplo, como é governamental e a linguagem neutra não é a língua portuguesa vigente, então não pode usar. Que, na minha opinião, é uma idiotice, porque, na verdade, se eu criar uma língua nova e quiser vincular numa obra artística... É ideológico, né? Outra coisa, Polícia Militar interrompe um grupo de maracatu na porrada. Não é... O que você acha disso? O que você acha disso? Não, mas aí eu acho que não foi uma ordem, não foi uma coisa amparada pelo governo, né? Foi uma livre iniciativa da Polícia Militar? Desses policiais. Sei lá, cara. Foi o julgamento daqueles policiais de baderna, foi lá e... Talvez. As pessoas brancas comemorando o carnaval, tocando seus violões, não iam ter essa questão. Não, claro, não tô dizendo isso, eu tô dizendo que... A galera destrói terreiro, né, então assim... Isso, mas eu tô dizendo que censura normalmente é assim, teve uma decisão, tá ligado, que passou por um juiz, passou por algum tipo de lei, e aí aquilo foi censurado. Outra coisa, você tá tendo uma manifestação ali, e os policiais que estavam ali na rua vão lá e impedem, né? São dois problemas muito sérios, mas de ordem diferente, né? Quando é uma coisa... Por exemplo, eu tava vendo essa semana, estourou isso em todo lugar, não sei se vocês viram, tem um jogo muito famoso que ganhou jogo indie do ano, acho que ganhou até jogo do ano, não sei, que é o Cuphead. Sei. Que é um jogo que ele é todo vintage, assim. Sei. É muito legal, gente. Se vocês não jogaram, é um jogo maravilhoso, muito difícil. Não, eu não joguei porque tá custando caro, velho. O Cuphead? Tem que comprar. R$8. Aonde? Em qualquer videogame, porque ele é antigo já e ele é eu indie. tinha visto, tá. R$8 hoje em dia, né, Bruno? Não dá pra comprar muita coisa. Não, mas não é R$8. Sei lá, 20, sei lá. É acessível. É um jogo muito da hora, gente, bem difícil de matar lá chefões e tal. Vintage legal. Fizeram um desenho da Netflix desse jogo. Cuphead, fizeram o desenho. E é um desenho, o jogo, ele é totalmente... Ele é satírico, assim, sabe? Ele tira sarro, ele é muito legal, muito criativo, muito doidão. Tem uma cena no desenho animado, onde eu não sei se eles estão mexendo numa máquina, alguma coisa assim, que tá divertindo eles, eu não sei exatamente o que é. E aí mostra que essa coisa tá conectada, indo pra debaixo da terra, e tá levando as almas pro inferno. E tem um diabinho rindo embaixo, não sei o que lá. Mas tudo bem... Dentro do storytelling. Dentro do storytelling e bem de humor, assim, uma coisa bem de brincadeira. E aí tem uma pessoa, acho que é um pastor, alguma coisa assim, alguém religioso, alertando de que não pode deixar as crianças verem isso. Olha só que absurdo, como a ideologia ateísta, satânica está dominando até os meios mais normais, onde tem as almas indo pro Satanás, sabe assim, mostra o Satanás. E aí, o que a gente pode... A gente falou isso do desenho, né? Desenho também que mostrava o inferno. Qual que era que eles iam as almas iam pro inferno? Veja bem, tem Tom e Jerry... Não esse aí. A gente falou de o desenho... Tom vai pro inferno, né? É. Mas tem um caso muito legal, posso entrar nele, que eu acho maravilhoso, que é do Tiny Toons. Eu já vou contar, mas o que você acha? E aí, esse negócio, mano? Tipo assim, o que eu quero saber é o seguinte. O Brasil tem maioria... católica, evangélica, a maioria das pessoas são cristãos. Será que por ter uma figura que é da religião deles ali, por exemplo, o demônio, Satanás, tal, e tá num conteúdo que é mais infantilizado, isso deveria ser censurado ou não? Tipo, é meio por aí, sabe? Por que isso deveria ser censurado?
Não, eu acho, mas acho que pra criança é mais complicado a gente pensar. Tipo, ser censurado, né? Ou não censurado, um conteúdo. É que a cena ela é um conteúdo engraçadinha, ideológico, um Uhum. conteúdo religioso. Pra adulto, Uhum. tudo bem. Agora, pra criança, talvez não precise de nenhum conteúdo religioso pra criança. Tipo, por a que não ser que que o pai pode- autorize, não Isso, sei. mas é que a questão é, por que pode, por exemplo, o esmilinguido, sei lá, que é um ícone religioso cristão, tipo, Porque não tá disfarçado num outro Não, porque conteúdo, né? Ah, entendi, mas os valores cristãos estão, mano, transparentes em vários, né, produtos até infantis, saca? Uhum. Agora, a questão de mostrar o demônio. Sei lá, essa é um... Eu quero saber de vocês, coloquem Mas nos é que o comentários demônio, eu quero- acho que é um cara mau. Se você mostrasse Deus, por exemplo, eu acho que ninguém ia reclamar. Mas mostrar os demônios, o demônio pra criança, eu acho que não tá na idade ainda de ver demônio. Talvez assombrações e pequenos espíritos. Talvez. Cara, eu achei engraçado a história de que Clube da Luta foi reeditado na China. Né, Uhum. que eles têm isso de reeditar os filmes. E aí, o diretor teve que fazer um novo final. Uhum. E aí, então, ele tem um final alternativo na China, se eu não me engano, com 17 minutos a menos. E aí, o pessoal ficou meio cabreiro, né? Porque descobriram que no final alternativo, o protagonista se mata no final e entra um letreiro em inglês falando que ele foi pra um manicômio. Tipo, Ele se mata e foi pro manicômio? Como funciona isso? ele dá um tiro. Ah, sim, é que ele dá um tiro na boca da cópia dele, Aham. do alter ego Aham, dele, o aham. Tyler, né? Aham. E aí ele vai pro manicômio, ele mata o alter ego dele, Entendi. mas não tem Nossa, aquela explosão final, que não doideira. tem nada disso. porque é um ato meio é um final, revolucionário. é um talvez final seja bonito, isso. é. Porque alguém se revoltando contra o governo vigente, mesmo que seja um... Porque o filme é crítico ao capitalismo, né? Sim. A China até ia gostar. Mas aí no final Mas é que tem uma coisa das mostra alguém se revoltando Não, tem contra o regime total, o regime vigente. tem uma coisa de sei lá. moral e costume que é super importante, que, por exemplo, o vilão tem que sempre perder no final. O vilão Uhum. não pode ganhar. Isso é uma coisa que eles tomam cuidado. Nossa, que doideira, né? Isso que você falou até me lembrou de uma coisa que é muito parecida. Que a dublagem, no início da dublagem, uma das primeiras histórias é que na Alemanha, o Casablanca, foram feitas versões de dublagem justamente pra censurar o filme. Porque eles julgavam que a Alemanha não tava preparada ainda pra fazer uma autocrítica do nazismo. Ainda era uma coisa Sim, muito viva lá. Não iam deixar entrar lá o filme. né? Ou Ia ser pegar muito mal. sensível. As pessoas estavam muito... Imagina, tinha acontecido agora. Sim. Então, eles fizeram uma dublagem no alemão, onde eles tiram todas as falas, todas as nuances que deixam entender esse episódio. Então, é uma espécie de censura que quem assiste o filme dublado nem percebe o que tá acontecendo. Não foi uma cena que caiu. As falas foram mudadas pra tirar essas nuances e mudar um pouco a intenção, sabe? Que interessante. Eu tava lendo a história da censura, né? Pelo menos a história da censura no cinema. E é interessante porque quando os filmes começaram a ter fala, as pessoas começaram a imaginar que isso podia influenciar negativamente as crianças. Que o filme falado podia, de alguma forma, incentivar as crianças. Afinal, o filme no começo era mudo, agora eles estavam falando na cabeça das crianças. Muito mais poderoso. Muito mais poder. Engraçado, né? Então eles criaram algumas leis nos Estados Unidos, né? Algumas leis de proteção às crianças e aos conteúdos, porque teve um filme em específico, no começo do século passado, no começo do cinema, em 1920 e pouco, 30, se eu não me engano, que ele mostrava estupro, que ele mostrava cenas de... E aí a galera ficou um pouco chocada. E aí cada estado americano meio que começou a criar a sua lei sobre a censura, né? A sua lei de censura, na verdade, sobre conteúdos de cinema. E aí começou a ficar muito difícil pros diretores. Os caras se juntaram uma hora e falaram, como é que a gente vai produzir um filme se cada estado tem uma lei de censura? Vamos ter que fazer uma versão para cada estado? E aí eles se juntaram e resolveram criar, então, um código, que é o Código Reis, chamado por causa do nome do advogado lá do seu Reis, Aham. que falava o que podia e o que deveriam se tomar cuidado. Né? Então, isso pode, isso você tem que tomar cuidado. E aí eu vou te mostrar umas coisas como é bem bizarro isso, é bem antigo, ó, se liga. Foi a primeira autocensura, a primeira legislação de autocensura que eles criaram, né? Então, por exemplo, profanidade não pode, uso de palavras como Deus, Senhor, Jesus, Cristo, também como inferno. Então tá respondida a nossa questão, porque se você pensar todos os desenhos antigos também que estavam nessa época, né? Isso era o que aqui, quer ver? 1930, eles também deviam tá ligados com essa lei de alguma forma. Então, mas tinha esses desenhos. Tom e Jerry, por exemplo, saía com menção ao diabo. Mas eu acho que Tom e Jerry Como era que isso era antes usado? disso, isso aqui era no cinema, e eu acho que Tom e Jerry era antes era ainda de no 1930. Não, mas é que teve muito episódio, né? Depois veio a televisão, e aí mudou as coisas, mas não podia nudez, tráfico de drogas, insinuação de perversões sexuais, escravidão de brancos, isso aqui é um absurdo. Você acha coisa absurda? Escravidão de negros, pode, branco não. Miscigenação, isso explica também muita coisa, porque muita música foi censurada, porque conta a história, a gente falou isso no Pipocando Música, porque conta a história de uma relação interracial.
E aí eles não Não queriam. pode, é proibido. Aham. Higiene sexual também não pode falar. Cenas de parto, não pode. Órgãos sexuais de crianças. Essa faz sentido, né? Ridicularização do clero. Ofensa deliberada a qualquer nação, raça ou credo. E tome cuidado, tome cuidado com o uso de bandeira, com incêndios criminosos, com arma, com roubo, assalto. Tudo que a gente gosta no cinema, você tem que tomar cuidado. Dá uma olhada. Roubo, assalto, arrombamento de cofre, explosão de trem. Pô, são os filmes mais legais. Minas, prédios, tendo em mente o efeito que uma descrição muito detalhada desses crimes pode ter sobre as Só ia as sobre a pessoas. árvore da vida, né? Brutalidade e o macabro. Então, assim, todos os filmes de terror não podiam. Técnicas de assassinato por Não é que qualquer não método. pode, é pra tomar cuidado. Ah, é verdade, pra tomar cuidado. Método de contrabando, método de tortura, enforcamento, eletrocução de criminosos como penas pelos seus crimes. Eletrocução Eu gosto disso de aqui. criminoso, tem que tomar cuidado só. Simpatia por criminosos, tá vendo como tem uma coisa questão moral? Desafio a pessoas e instituições, sedução, crueldade com crianças e animais, marcar com ferro pessoas ou animais, aqui, não sei, é bem específico, né? Venda de mulheres, estupro, tentativa de estupro, homem e mulher juntos na cama. Meu, vai embora. Então, mas é que a questão é que eu acho que isso aí já tá muito. Acho que isso aí foi superado, né? Foi, não calma. É o que Não, deixa eu explicar a história, então, só pra pessoa não confundir. Isso aqui era aquela primeira lei que teve em 1930, que durou até 1960, mais ou menos, nos Estados Unidos. Então, a gente começou a ter uma primeira regulamentação antes de se criar o PG. Então, mas era lei já? Não, eu acho que Eu acho que era meio que Não, só o que acontece? um- Nesse tempo, os estúdios estavam preocupados com isso, né, com essa questão, mas porque eles precisavam do apoio do governo pra acontecer. Uhum. Então eles falaram, beleza, vamos montar aqui uma regra, né, nessa época, até porque nessa época o cinema não estava sob a primeira emenda americana, então eles poderiam ser processados, os filmes poderiam ter A problemas. primeira emenda é a da liberdade de expressão, que lá tá na Constituição e todo mundo pode falar o que quiser. O filme né? não era assim. Uhum. Então eles precisavam tomar cuidado pros filmes pra não serem presos, pros filmes não tomar processo. Então, assim, ele era um jeito de lidar com o governo, montar essa regra pra todos os artistas. Que depois de um tempo, de alguns anos, ela foi propositalmente quebrada, porque começou a ter o que? A televisão chegou, né? E a televisão, ela chegou de um jeito onde ela mostrava coisas que o cinema não mostrava. Então o cinema ele teve que se inventar de um jeito, a gente vai ter que botar alguma coisa aqui no filme que não aparece na televisão. Então como a televisão tem mais restrições sobre nudez, sobre tudo, porque quem sabe na sala de cinema seja um lugar onde a pessoa consegue ver alguma coisa diferente. Então ela teve que achar o seu papel. E nos anos 60 também, com a revolução cultural dos anos 60, a galera tocou O terror. terror e desencanou disso. Até era uma coisa que os diretores brincavam de tipo assim, cara, ninguém liga pra esse negócio mais. A gente rompe todas as regras disso. E também tem uma questão de que depois foi criada a classificação indicativa, né? Isso, e aí foi criada a classificação indicativa, justamente. Porque daí tudo bem, você faz um filme que tem coisas hediondas, tal, mas aí ele tá classificado pra adulto. Mas isso foi quando, eu acredito que depois que o cinema entrou sobre a proteção da primeira emenda. Ou seja, então podia-se legalmente falar o que quisesse no cinema, mas então as pessoas, o cinema ia ter uma classificação indicativa. Ou seja, ia ser dividido por G, geral. No filme americano é isso, o pessoal já deve ter reparado aquele PJ, né? É PGA, né? Eu acho. Tem o PG-13, 30, então assim, ó, tem G, público em geral, admitido a qualquer um. PG, acompanhamento dos pais, né, sugerido, algum material pode ser inadequado. PG-13, acompanhamento dos pais, A né, partir dos 13 anos. e algum material pode ser inadequado. E restrito, proibida a presença de menores de 17 sem pai ou guardião. E NC-17, que é nenhuma criança menor de 17 será admitida. Ninguém com 17 anos ou menos será admitido, que é de 96 até a atualidade, isso nos Estados Unidos, tá? E na verdade A gente tem uma versão aqui. acompanhou, né? Então os países, eu não sei se na Europa eles têm uma unidade disso aí, mas eu sei que no Brasil a gente tem a classificação indicativa, que daí tem essas diferenças, né? Aqui não é 17, aqui é 18, e aí 18, tem 16 e 18 aqui, né? Que é Isso a forma que a gente dividiu. faz uma super diferença, cara, porque eu vejo que tem alguns conteúdos que eram 18 lá fora e entram como 16 aqui. E ao contrário também. Um exemplo Porque é Hora de Aventura. Aham. Hora de Aventura lançou como um desenho mais 18 e ele entrava como mais 16 aqui. Não, era mais 16, era mais 14 aqui, né? Mais 14 aqui? Eu acho que então, sim, mas, porque passava no Cartoon. Né? mas ele é mais 17, se eu não me engano, lá fora. É porque tem umas questões, por exemplo, nos Estados Unidos você só pode beber com 21 anos. Então a apologia à bebida é uma coisa que lá classifica mais alto o filme do que aqui, porque aqui com 18 você já pode beber, né? Mas, por exemplo, lá... Com 16 você já dirige? Lá com 16 você já dirige, exatamente. Então coisas de cenas de carro, tal.
acredito que pegue diferente. E, na verdade, alguém vai julgar o filme, óbvio que tem critérios mais objetivos, mas a pessoa assiste, né, e aí imprime ali a classificação. E acho que tem certas coisas que aparecem no filme que já... apareceu arma, uma arma disparou, então beleza, já vai entrar dentro de uma classificação X ou Y, né, e isso vai acontecer. E é isso que o YouTube também tenta fazer, né, de alguma forma. Hoje, se a gente fala algumas palavras aqui chaves, então, a gente é censurado ou o nosso conteúdo é classificado? A gente fala censurado no sentido de que é mais coloquial, não é uma censura governamental, né? Mas de alguma forma é um tipo de censura, porque no YouTube, qual que é o problema? Você não tem toda essa ramificação. Você tem conteúdo para criança, você tem conteúdo que é liberado pra todo mundo e você tem conteúdo que é só pra maior de 18 anos. É porque não tem opção de Não tem horário. 14. Não tem faixa de horário. Exatamente. A televisão é faixa de horário, né? Passou das Exatamente. 10, é um horário, no YouTube não. E aí tem dois problemas. Quando você faz um conteúdo que é pra maiores, você sofre de duas formas. Você sofre porque você perde a monetização do vídeo, ele fica só para anunciantes selecionados, que é ninguém, basicamente, então você não ganha nada com o vídeo. E como o seu vídeo não está monetizado, e aí falando por experiência própria, assim, de alguém que tá dentro, o mesmo mecanismo que identifica que um vídeo não pode ser monetizado, ele também identifica que não é um vídeo bom de ser muito divulgado. Ele não vai entregar pra todo mundo, afinal ele tem uma não vai restrição. exatamente, ele não vai ser muito entregue também, e aí isso vai diminuir o alcance do seu vídeo. Então, por que fala censurado? De uma certa forma, se você sair do guideline do YouTube, teu vídeo vai morrer na praia, digamos assim, né? É isso que youtubers como o Castanhari, por exemplo, reclamam. Que ele faz um vídeo falando e denunciando, por exemplo, um problema que teve na Síria. Mostrando a Segunda Guerra Mundial, não sei fala lá. guerra, Rolandinho. É tipo isso, guerra no título. É sério, é uma coisa que tem problema. Não, mas é que a gente não mostra imagem e tal, então tá tudo bem. Sim. Citar guerra não tem problema. Mas, né, é um absurdo. E assim, é engraçado porque as leis de direitos autorais, as leis que protegem o conteúdo, elas também têm a ver com censura. A gente hoje dividir nossos arquivos, as leis que protegem os arquivos, a divisão de arquivo, também tem a ver com isso, com censura. Com de algum jeito a gente ter que limitar a livre circulação de comunicação e de conteúdo. É que daí chamar de censura é delicado, né? Porque daí é assim, o cara é dono do conteúdo e ele quer receber pela distribuição daquele conteúdo. Pensando que, por exemplo, a indústria cinematográfica, digamos assim, do audiovisual, ela se atualiza mais rápido. Ela tá mais avançada. É fonográfica que fala? Fonográfica. A indústria fonográfica. Ela é, mano, fraquíssima, né? Essa é a minha opinião. Super retrógrada. Porque se você usa uma música no YouTube, por exemplo, você já era. Não, calma, Rolandinho, mas você tá... Você tá falando isso pela visão do criador de conteúdo de YouTube, porque pela visão do produtor musical e dos artistas, hoje é o momento que melhor se cobra, que se consegue cobrar e se pagar pela utilização de músicas de terceiro. Não, perfeitamente, mas, então... é que isso tá mal resolvido, porque nas plataformas digitais, por exemplo, vou te dar um exemplo, por que no TikTok... Não é uma censura você não poder usar e ganhar dinheiro com o conteúdo do outro, Eu não acho que é censura. Você que falou que era censura. Não, eu falei que tem a ver com tem a ver com restringir. Restringir o conteúdo, né? Mas a questão é, o vídeo, por exemplo, as distribuidoras de cinema, elas falam, não, tudo bem você usar uma cena icônica do meu filme no teu vídeo, porque você tá fazendo awareness da série, você tá mostrando pras pessoas a música, tal. A indústria fonográfica não pensa assim, pô, legal que toque a música no Pipocando, porque daí a pessoa vai adicionar na playlist dela e vai ouvir 1000 vezes. Tá entendendo? Eles não têm essa visão. Eles são muito mais agressivos. Pois a música paga direito autoral, ponto final, entendeu? É óbvio que o dono da obra pode decidir de que forma vai ser usado isso. Não, interessante, isso não é eu acho que isso é até uma discussão que vai embora, mas assim, pensa que na produção de uma música é diferente da produção cinematográfica. Não sei se a galera que tá ouvindo concorda, assistindo, mas isso é interessante a gente pensar. Na produção cinematográfica é diferente. Na produção de música, cada vez que a música tem um play ou que ela é tocada, cada vez mais se consegue pagar o autor e os executores. E isso era uma coisa que não acontecia. A gente, né, falou também numa lista do Pipocando Música, galera. Quem não assistiu, vai lá no canal assistir. Com Vação, onde a gente conta a história fala um pouco da história do hip hop, dos samples, que é se utilizar da música de terceiros. Foi assim, a base da criação do rap, do hip hop, foi tocar com os discos e sampleando tudo virou em algum momento digital, né? E você hoje pega um sample antigo de 1950, 1930, 40, e ele foi reproduzido em música 5.000 vezes, e o autor nunca ganhou dinheiro disso. Então, foi se aperfeiçoando os métodos também de pagamento e cada vez mais. Hoje com blockchain, tudo, cara, tá incrível. Cada vez mais todo mundo vai ganhar. Então é mais ou menos como se na indústria cinematográfica, cada vez que você assiste ou vai no cinema, é meio assim, mas vai assiste na Netflix ou em algum lugar no streaming, todos os profissionais envolvidos no filme assim, ganham. A questão mas eles já receberam os salários, não? Não, mas na indústria cinematográfica?
Não, da mesma forma que quando você fecha lá um contrato de um disco, você recebe, né? Você fecha um contrato lá de 1 milhão, sei lá. Às vezes, a maioria das vezes que é independente, não. Perfeito, mas a Mas questão quando é é que... um álbum, sim. olha a comparação que você fez, que interessante. Quando você sampleia a música de alguém, você tá usando material que é fonográfico em outra obra fonográfica. Então você tá se apropriando da música de alguém, de uma ideia muito legal, de, sei lá, de um riff, eu não entendo nada. Sim, sim. Mas de um trecho da música muito marcante, criando outra música e potencialmente ganhando dinheiro com ela. Não é esse o problema da internet. Na internet você usa na íntegra a música, você não cria um produto novo, você acredita, fala, ó, essa é a música do Blink-182, por exemplo, sei lá. E aí a pessoa fala, caralho, mano, essa música tá na cabeça da pessoa. Mas, é um eu, acho jeito que, de mas, eu acho ver. que, mas eu acho que o problema no caso do YouTube é só uma má divisão da receita. É aquilo, quando o cara ele fala que a gente usou o conteúdo dele, ele ganha a receita inteira. Isso. Já na música a coisa é mais democrática. Então, assim, não tem essa. Quando você usa, hoje, cada vez mais, se você usou o pedaço da música de alguém, ela vai ganhar um pedaço. Um pedaço, exatamente. Se tem mais autores na música, os autores dividem o dinheiro, os executores também. E isso, cara, pra galera da música é muito bom. Não, eu Porque entendo, mas existe uma coisa a se resolver, tá ligado? Assim, existe um problema. É meio antiquado. É meio antiquado um professor de música não poder tocar no violão e ensinar alguém no Fazer um cover no e ganhar dinheiro com isso. Não, porque o professor tá, ó, vou ensinar você a tocar música. Aí você toca 5 acordes, o robô do YouTube percebe e derruba. Se comparar isso com o vídeo, onde você Não, pode... ele não derruba, né? Ele não deixa você monetizar, ganhar dinheiro com o vídeo. O autor decide, pode até derrubar. O autor pode derrubar. Então assim... Mas aí o autor pode derrubar, normalmente é porque ele subiu, quando você sobe o seu álbum, é engraçado isso, cara, mas quando você sobe seu álbum, uma música, por exemplo, por Spotify, que você tem que pegar um CD Baby, uma empresa terceirizada, ele já sobe, meio que automaticamente, um vídeo com a música no YouTube pro robô já detectar. Pro robô poder detectar e achar. Pra empresa já saber quando alguém usar o trecho. Isso. Tem um site muito legal que é o WhoSample, que é whosampled.com, que ele fala, né, é um site que ele é comunitário, a galera que monta as estruturas dele, é legal pra estudar música, pra quem curte, e que você vai vendo que música é feita com o quê. Então essa música foi feita com pedaços dessa, que foi feita com pedaços dessa, e aí você começa a ver como a história da música, e todas as músicas têm meio que, são feitas de outras músicas, né? Não, isso é muito louco. Então, assim, a minha crítica, digamos assim, é só essa de que eu acho que vai ter que ter uma revisão nessa parte de música, porque da forma que tá hoje em dia, tá muito limitada a utilização, por exemplo, no Pipocando Música, vocês sofrem com isso pra caramba. A gente não consegue usar as músicas no Pipocando Música. Isso. Quem assiste o Pipocando Música deve ter percebido que as músicas no YouTube, elas sobem por 3, 4 segundos pra você ouvir. E não pode. E quando desce, é outra música tocando embaixo, ou seja, tão cerceando. A gente agora tá tendo um evento no YouTube falando sobre isso, a gente tá perdendo. Mas eu já... A gente já sabe tudo, já né? fui muito nesse Tudo bem. Mas é exatamente sobre isso, porque estão cerceando de um jeito que tá ficando... Inviável produzir conteúdo sobre música. Agora, veja bem, será que o Pipocando faz bem pro cinema nacional e internacional aqui no Brasil? Não o Pipocando, mas os canais de cinema. É mais positivo que eles existam ou que eles não existam? Pro cinema. Sim, no caso do Pipocando pro cinema, sim. Mas da música, o autor tem que ganhar com a execução. Não. Seja um pedaço, seja um trecho. Não, quando alguém tá ouvindo no churrasco ou tá ouvindo no MP3 consumindo aquela música de fato, eu concordo com você. Agora, você fazer uma menção à música e colocar o artista no palco cantando, é que assim, a comparação, ela é muito direta. Ela é muito direta. O cinema e o videogame também. Eles tiveram essa visão porque, por exemplo, a Nintendo queria tirar todos os conteúdos. Tipo assim, fez um gameplay do meu jogo, a monetização é minha. Eu que criei a arte, eu criei os bonecos, eu criei a trilha, paguei tudo, é tudo meu. Depois eles mudaram essa visão. Por quê? Porque você destrói o ecossistema. Exato, existe um ecossistema. Então, assim, todo mundo que poderia produzir conteúdo de música, que poderia falar sobre música, potencialmente pessoas que se interessem por música virariam artistas. Então, tem que ter uma visão um pouco mais ampla, sabe? Eu acho. Na hora de usar a música dentro de um vídeo, por exemplo, é muito desigual. E é desigual com a televisão, né? Que resolveu isso, tem lá um acordo que paga o ECAD, tal. E aí a televisão pode colocar música internacional, nacional, na íntegra, à vontade. Isso sempre foi uma várzea, né? Tipo, de alguma forma a televisão sempre pôde usar todas as trilhas, pagando um trecho pro ECAD, e eu duvido que se usaram lá meu nome na lista, como que eu recebi. Por isso eu tô dizendo que hoje tá cada vez mais legal, o blockchain vai possibilitar, né, cada vez mais que os músicos ganhem. O cara tocou o pandeiro numa versão de uma música, toda vez que aquilo for reproduzido, ele vai ganhar com aquilo, seja um centavinho. Porque qual que é o problema antes, né? Antes dos smart contracts, né, dos contratos inteligentes que os blockchains permitem fazer, não valeria a pena, cara, um advogado, nem um estagiário, nem ninguém
ficar caçando. Não, montar um contrato pra você assinar pra ganhar 14 centavos. Sim. Por exemplo. Sim. Agora na internet... É automatizado. Automatizado é possível. Ó, Eu entendi isso quando eu comecei a pensar na viabilidade disso. Uhum. A gente montando as estruturas do Pipocando era assim, então quando entrar uma publi no Pipocando Games, o outro ganha o royalty de não sei o que lá, e o outro ganha por 1% do... Aí quando a entra, tendência é simplificar, né? Fala, não, deixa quando quieto. entra o trabalho não dá, o outro vai ganhar Aham. R$12, só que, pô, legal, R$12 durante 10 anos Se não de for dar um todos os puta trabalho trabalhos. administrativo, né? É ótimo. Mas não dá pra fazer, fica Isso. inviável. Ó, olha que comparação interessante que eu pensei aqui. O podcast. É inegável que os canais de corte fizeram o podcast bombar absolutamente. Absolutamente. Você tem um podcast, você falava Verdade. aqui, um menino vai lá, nossa, olha esse trecho aqui, ele vai lá, põe lá. É mais polêmico ainda que a música, porque o menino ainda monetiza só em si. Não é que ele tá criando um conteúdo maior e só mencionando o teu podcast, não, é o teu podcast, é o conteúdo. A gente tá começando o nosso podcast agora. Tudo que a gente queria era que um canal grande desses de corte começasse a pegar os nossos cortes e colocar lá. É bombar o nosso podcast. Por que a música não tem essa visão? Você tá entendendo? É meio isso. Tipo, por um lado, quando já virou um produto foda, ou quando tá sendo usado numa trilha de cinema. Porque a indústria, ela acha que ela não precisa disso. Exato, mas é exatamente isso. Perfeito. Então eles têm essa. Só que o TikTok, por exemplo, conseguiu resolver isso. Não sei como, eu não tenho essa informação. Muito melhor que o YouTube. Porque no YouTube eu não posso usar a trilha nem por 10 segundos. É porque os contratos são de 15 segundos, não sei como, mas realmente. Não, 15, 30, depende. Algumas são de 30, mas aí eu acho que. O TikTok teve a visão de falar a música é muito importante pro criador. Se o YouTube... o TikTok é a base a música é a base da reconstrução, né? Mas se o YouTube tivesse ido lá e falar assim, ó, criadores, vocês podem usar 30 segundos de qualquer música. Puta, mano, resolveu. O Pipocando Música, tava resolvido. com 15, 30 segundos tinha resolvido, né? Só que ninguém monetiza com o TikTok diretamente com a produção de conteúdo. Monetiza no fundo do TikTok. Que fundo? Passam propagandas, é que aqui lá no Brasil ainda do escritório não. devem pagar alguém, a gente Não, não... o TikTok na gringa lá tem lá um pool de 180 milhões de dólares. Na gringa e aí, tem conforme... tudo. Na gringa tem Walmart, Não, perfeito, mas a divisão que eles estão com fazendo é aqueles isso. estacionamentos gigantes. É, mas o cara cria com a trilha de alguém e ganha dinheiro. É Entendi. meio isso. Entendi. Eu queria... Você falou das classificações. Tem um caso interessante que eu queria só, assim, deixar registrado, que é bem legal. Eu fiz um vídeo no Pipocando, que o Bruno até hoje não entendeu e não botou fé, que é porque ninguém morre nos desenhos animados. Porque são personagens, ninguém morre se é desenho animado, Rolandinho. Tá? Próxima pergunta. Que resposta é essa? São personagens, ninguém morre nos desenhos animados. Eu assistindo o desenho, reparei numa coisa que eu sempre achei muito engraçado. É um enigma. Não é um enigma. É um enigma. Mas não morre porque é desenho animado, ninguém quer que os personagens morrem. Mas tem desenho animado que as pessoas morrem. Isso tem, então. O vídeo vai atrás de tudo isso. Inclusive, eu conversei com uma psicóloga muito legal, a Aninha, que falou sobre isso, porque isso que acontece no desenho é justamente para não traumatizar as crianças. É uma tentativa de poder colocar plots onde existe essa agressão física, só que isso é de uma forma bem humorada, ou é de uma forma que causa um terror leve, entendeu? Que depois é desmascarado. Eu acho que tem a ver também com a história dos desenhos animados, que os desenhos animados, quando eles começaram, eles não eram pra criança. Os desenhos animados, eles começaram como pílulas, drops, que passavam no cinema. Perfeito. Né? Antes da sessão de cinema. O Walt Disney mesmo. Quase curtas metragens curtas adultos, pra adultos, então eram brincadeiras de porrada, de personagens que, né, meio circense, era essa zoeira, né? Mas aí eu caí fazendo a pesquisa pra esse vídeo, porque assim, eu assistindo as coisas, eu reparei que, por exemplo, tem lá na cena um personagem engolido por um dragão. Engole o personagem, beleza, morreu. Até o final do episódio vai ter algum momento onde esse dragão abre a boca e o personagem dá um alô. Eu tô bem! Sabe, ele sai e só deixa claro que ele não morreu, que ele não... Tipo, não, tá tudo certo, mesmo ele estando dentro do dragão, ele não está morto. Pra quem assiste Most Amazing Videos, ou assistia, sabe Most Amazing Videos? Os vídeos mais incríveis do mundo. São vídeos incríveis de explosões, as pessoas nunca morrem no final. Porque eles só colocam os vídeos onde ninguém morreu. Pode até ser que seja mentira, porque só o locutor fala, e ele sobreviveu e viveu feliz pra sempre. Mas, se aqueles vídeos do Most Amazing Videos terminassem com os caras morrendo, sabe como chamaria? Os vídeos mais mórbidos. Da Atena. Da Atena. Eu fico pensando, eu ia chorar no quarto. Porque, né, vem do 10, Most também. Demais, não, no quarto os caras tudo não é ter um Amazing, com a moto ele morreu, não. Até porque não é Amazing, né? O cara bateu, morreu, explodiu e morreu. Faces da Morte. Isso não é. Cara, esse é o assunto que eu queria falar que é super interessante. Faces da Morte era um filme de 1990, 80, eu acho, da minha década. Como eu sou velho, né? Que eu nasci em 80, mas vivi em 90. Mas era um filme que a gente ia na locadora alugar, perdão, no lugar de terror. E dizia na capa que ele foi proibido em mais de 25 países. Eu acredito que ele talvez devia ser, não sei. Mas assim, era aterrorizante, porque ele tinha imagens de pessoas que morriam
no final, é isso. A pessoa estava lá e caía, não era Most Amazing Videos. Mas era tudo de mentira, né? Era ficcional. Tipo assim, na época, ninguém nunca na vida pensou que poderia ser ficcional. Só que saiu um documentário 50 anos depois, Mostrando do que Faces era da tudo- Morte, mostrando que era tudo mentira, que foi o maior hoax, a maior história de todos os tempos, a mentira, né, do cinema de horror. Porque aquelas imagens, algumas são reais, mas a maioria é montada. Por exemplo, eles combatendo na cabecinha dos macacos, mas eles... Não, acho que cérebro de macaco eles comem. Então, assim, o filme misturava imagens terríveis, tipo pessoas comendo o cérebro de macaco, com Aham. mortes inventadas, que é uma coisa super de baixo custo no cinema. Você derrubar um boneco, Sim. aí você filma uma criança com um sanguinho e fala que ela caiu no chão e morreu. Sim. Pô, é baixo custo, não mostrou nada agora, mas... É uma câmera de segurança de longe. Exatamente, né? você vê um cara sendo atacado por um Deixa cachorro. mais medo ainda, né? Aham. Então era um negócio assim. 50 anos depois, saiu um documentário falando que era tudo fake. Então eu acredito que hoje, até aquela capa falando que ele foi proibido em 25 países, talvez seja fake também, não foi proibido nada. Não Ou sei. na época foi mesmo sendo um Talvez, terror que de São que Gora. era forte, né? Sei lá, pode ser. E não Mas sei nem... Mas a galera lembra do Faces da Morte. E outros filmes também de terror muito gore, na época, que eram proibidos em outros países. Como, por exemplo, tinha um filme que chamava... Depois do YouTube isso acabou. Tinha um filme que chamava... Como é que chama quando você tem que abrir uma pessoa, o legista? Shrek 3. Autópsia. Autópsia. Tinha um filme de terror que chamava Autópsia. E aí é um cara abrindo um brother e mostrando como faz uma autópsia. Tiram... Tira os órgãos, abre, mostra. Só que não precisa. Cara, eu assisti isso com tipo 14 anos de idade. Super traumatizante, terrível. Abriu o primo, né? Não, relaxa. Não, Abriu a autópsia. isso é uma coisa que devia mesmo ser censurada em vários países. Hoje, Não faz sentido, hoje né? chama o quê? Deep Web, tá ligado? Não, mas Era faz um sentido. corredor da loja de Você da tá dando um locadora. exemplo legal, por isso que a classificação indicativa é útil, assim, eu acho que faz sentido, né? Aí o pai julga, não, mesmo sendo mais 14, eu acho que meu filho de 8 pode ver, né? Fazendo a pesquisa desse vídeo aí, eu ia te contar que tem um site chamado TV Tropes, que inclusive eu não assisti ainda a série, mas saiu uma série na Netflix, eu até tive uma ideia parecida quando eu fiz o vídeo, que é só pegando coisas que eu nem sei se é desse site, mas deve ser, pegando esses clichês, a tradução pra português seria clichê. Não é exatamente um clichê. Que é tipo assim, por exemplo, a explosão que nunca destrói. Então, tipo assim, foi constatado que em 1240 episódios existe um lugar que explode, voa concreto, tal, e depois o lugar, na próxima cena, tá intacto. Do filme X. Não, de várias produções, nesse caso é de desenhos, né? Mas o TV Tropes é de qualquer coisa, de filme, Entendi. de série, tal. E aí, isso que eu falei, que é tipo assim, ninguém morre independente da situação. Dos desenhos é uma coisa classificada lá, tem um número absurdo também de ocorrências. Que é aquilo, o Papaléguas cai do abismo, ou tipo, explode a bomba na mão do personagem, o personagem vira um monte de cinza, vai derretendo em cinza, e fica só o olhinho, sabe, piscando dentro do negócio. Sim. Na próxima cena ele tá vivo. Sim. Então, isso tudo são artifícios pra você não pular pra próxima classificação indicativa. Porque se tivesse alguém explodindo com uma bomba de verdade, não poderia entrar. Então foram jeitos de ir trabalhando nesse limiar. Não, ainda quero que seja infantil. Eu acho que isso aí tinha a ver também com o código Reis, ou algum código que existia pro desenho animado e que eles estavam tentando de alguma forma eu acho que manter uma classificação indicativa Eu acho menor. que é mais moderno no sentido de que é a classificação indicativa já, que deve dizer assim, não pode morte por explosão. Não, então beleza, então não é morte. Isso não tem a ver com alguns filmes também que acabam sendo, tipo, puta, não mostram muito sangue. Vou dar um exemplo, o Esquadrão Suicida, aquele do Jared Leto, era um que se mostrava bem infantil, que as lutas não eram violentas, tinha um jeito de fazer a classificação indicativa ser 16. Quanto que era daquele filme? Eu acho que era 16. 16, né? Pra Que segurar é pra alta 16. na real, né? É alta, já. né? Mas tem vários filmes que parece que segura. O videogame tem muito isso. O videogame, o sangue é verde, não é? De luta. Já ajuda. Já segura a classificação indicativa. A real é que... O sangue verde em vez de vermelho, né? Eu vi o Tarantino falando sobre isso, que tinha um filme dele. Vou lembrar qual que é o filme. Eu acho que é Pulp Fiction, talvez, a cena que espeta a heroína no... Não sei se é heroína ou é outra coisa lá, que... Se ela se injeta, né? Cocaína, sei lá. Não, que revivem ela. Que revive Chega pra ela reviver morta. Sim, da overdose, né? Isso. É adrenalina, não é? Adrenalina, alguma coisa assim. Não sei se é essa cena, eu não vou lembrar. Da Foi no Mia, podcast que ele falou. Mia, que alguma das cenas, o cara chegou e falou pra ele assim... Cara, não era essa cena, tá? Não era essa cena. Esquece, mas é alguma não cena era essa muito, cena. muito marcante. Que o cara ligou pro Tarantino e falou, lembrei, é a cena da orelha. É a cena da orelha, que é no Cães de Aluguel. Que é aquela cena de tortura que Sei. o mano prende o cara... É um filme todo numa locação só, basicamente, que é aquele galpão. Samuel Jackson.
Não, Não. é o... Puta, não lembro O quem Cães de são os Aluguel que no dois final caras. eles se matam, sim, no galpão, tô Isso, ligado. que é o da maleta. Sei, da maleta. Mas aí tem uma hora que fica lá um dos caras que eles pegam pra confessar, ele prende o cara na cadeira e corta a orelha do cara. Sei. Super gráfico, e tá tocando uma música mó animada, o cara é psicopata. É. Legal. O agente ligou e falou, mano, esse filme é maravilhoso. Sim, aquela cena bem clássica dele cortando a orelha ouvindo uma música. Isso. O filme tá maravilhoso, vai bombar absurdo, todo mundo vai ver, vai ser sucesso se você tirar essa cena. Porque se essa cena estiver, a classificação vai ser a máxima. E vai limitar o filme muito. Então o estúdio bateu o pé com o Tarantino e falou assim, eu quero que tire a cena porque vai inviabilizar o filme. E o Tarantino falou assim, então não vai ter filme. E aí eles ficaram nessa queda de braço e no fim saiu com a cena, saiu com a classificação indicativa altíssima e o filme é lembrado até hoje por causa da cena. Que louco. Esse foi um caso onde o diretor sabia que ia limitar, ia restringir, né, a visibilidade do filme e optou por... Isso me lembra casos de música, cara. Por exemplo, a música que eu te falei, interracial, que teve, que depois de um tempo, de alguns anos, as rádios tocam a versão original como forma de protesto. Porque antes era de forma retrógrada, Por exemplo, proibido. a música chamava Black Skinned Girl, então uma garota de pele negra, e virou Black Eyed Girl. Uhum. E hoje eles tocam a versão Black Skinned Girl como uma forma de protesto da música que foi Pra censurada. mostrar que superou a censura e Pra que... mostrar que superou a censura. Não, total. Eu acho que tem muita coisa ligada com coisa racial. Eu sei que, por exemplo, o Patolino, todos esses desenhos, cara, eles têm estereótipos absurdos, né, tipo, raciais, que são muito, muito... Eu fazendo a pesquisa pro nosso vídeo, eu entrei lá num episódio do Patolino, se eu não me engano, ou era do Pernalonga. Era do Pernalonga. E, cara, horrível. Tipo, tem uma representação lá de um negro, mano, extremamente estereotipado, cartunesco, sabe? Horrível, assim. E... Se não era branco sendo escravizado, tudo bem, né? Exatamente. Não, eu não tenho... Pela lei, né? Eu não tenho nem coragem de articular o que aparece. Porque é tão baixo, assim, o nível do negócio. Você vê que o tempo passa pouquinho, né? E já muda muito a visão que as pessoas têm. Tipo, é tão hediondo o negócio, às vezes um desenho infantil ainda, sabe? Então, acredito que em questão de raça, que a gente tem que lembrar que, cara, na história dos Estados Unidos, se você voltar um pouquinho, a discriminação racial e a divisão que tinha no país era muito mais intensa do que é hoje. E sempre você pensar também que o apartheid é um negócio, né, na África do Sul, que é super recente. Então você vai ter muitas produções audiovisuais que seguem essa cartilha. Sim, nos Estados Unidos teve um massacre, né? Foi um massacre que teve, como teve aqui também. Mas assim, durante 30 anos, cara, 1930, 60, uma coisa assim, ou de 20, eu pego depois a data certinho, 2.700 linchamentos de negros aconteceram nos Estados Unidos. Então eu fiz uma conta aí em 30 anos, que é esse período, era tipo 8 linchamentos por mês, uma coisa assim, um negócio absurdo, né? Uhum. E aí, eu tô falando isso porque tem uma história muito interessante da Billie Holiday, que ela tem uma música que bombou na voz dela, e que, cara, tem até um livro sobre essa música, e ele conta a história de uma forma muito gráfica, quase assim, o Assombrado fez um vídeo sobre essa música, falando que é uma música de terror, porque ela conta os horrores que era os negros pendurados nas árvores, porque eles eram linchados e pendurados em árvores. Então, essa música chama Strange Fruit, fruta estranha. E ela fala dessa fruta estranha que fica pendurada na árvore, né? Mano, é uma música que é assim, não tem como você não ouvir, não ficar chocado, barbarizado. Vocês falaram um pouco sobre no vídeo, né? Falamos Inclusive, no vídeo. vocês falaram que quando tocava essa música, todo mundo ficava em silêncio, meio em choque, né? Tipo... Porque ela teve coragem de tocar numa época onde os negros não podiam frequentar os mesmos lugares dos brancos. Ela teve coragem de cantar essa música. Ela foi proibida pelo governador ou por algum político na época de tocar, e ela não parou de tocar. E isso fez com que ela fosse presa e depois morta. Foi essa música, né? Sério? Tem a ver com a história da morte dela, porque esse senador, esse cara aí político, ele ficou perseguindo a Billie Holiday até o final. Ele, até a morte dela, ele perseguiu ela por causa dessa ousadia de cantar uma música que falava desse massacre. Algumas pessoas Mas você saíam. não sabe direito se ela foi assassinada ou se ela morreu em decorrência de toda essa... Ela morreu em decorrência do uso de drogas, se eu não me engano, mas ele foi uma das pessoas que fez com que ela não conseguisse largar as drogas, com que ela não conseguisse ir pra reabilitação. Exatamente. E também cerceando algumas coisas ali pra ela não poder se tratar e tal. Ele acabou com a vida dela. E essa música foi considerada pela revista Time aí como uma das músicas mais importantes de todos os tempos, né? E, putz, cara, ela é terrível. Ela foi criada, essa música, por um professor judeu. É muito interessante, cara, que ele viu uma foto de uns escravizados pendurados na árvore, né, nessa época
Guerra do Sul e do Norte, lá nos Estados Unidos. E ele ficou muito sensibilizado e criou essa letra. Então é muito louco, porque essa música também conta a história de uma pessoa que se sensibilizou com a outra. A Billie Holiday canta isso, é assim, arrepiante, a música é de terror. Mas ela foi criada por uma pessoa que se sensibilizou por essa causa naquela época, cara. Então isso ainda é mais legal ainda, essa história. Não, sensacional. E você falando disso, me lembra um assunto que inclusive a gente, acho que já até comentou no Pipocando, que é muito recente, assim, e eu quero saber a sua opinião. Que é justamente pegar obras antigas que tem essas representações. No caso, você tá dando exemplo de uma música que, na verdade, foi censurada por explicitar os horrores, explicitar né? os horrores, né? Mas, por exemplo, eu tava dando exemplo dos desenhos, onde tem versões estereotipadíssimas, pra dizer o mínimo, né? Super preconceituosas. E aí tem várias abordagens diferentes, né? Por exemplo, acabei de lembrar de um exemplo excepcional. Tem um livro da Agatha Christie que eu amo de paixão. Tipo, é o meu livro de suspense, assim, romance policial mais da hora do mundo. Que inspirou 1 milhão de filmes. Tipo, é absurdo o quanto copiaram essa história. Que se chamava O Caso dos 10 Negrinhos. Era o nome do livro. Dentro da história, existia uma música que falava... Tipo assim, era algo como assim, 10 negrinhos foram fazer tal coisa, um caiu com a cabeça no chão, e aí era 9, tipo dos 5 patinhos que vai diminuindo ou aumentando a quantidade. E aí, hoje em dia, o livro não se chama mais assim, se chama E Não Sobrou Nenhum. E mudou de negrinhos pra soldadinhos dentro do livro. Qual é a abordagem? Assim, é muito... eu acho, inclusive, que na internet a gente tem um costume de, tipo assim, você tem a opinião de que tá certo tirar. Aí a outra opinião é de que não tá certo tirar. E a gente tende a cada lado fazer parecer que é simples a discussão. Não, é óbvio que tem que tirar. É óbvio que não tem... Não, eu não acho nada óbvio. Essa é a minha opinião. Eu acho que é muito difícil você ter esse termômetro. Porque tem livros que falam de coisas absurdas, que dão opiniões completamente absurdas, e eles existem, os livros. Mas essa é uma opinião que bem assim, tá complicada hoje em dia de se falar. Mas eu sou uma pessoa que sou a favor da liberdade de expressão e da liberdade de expressão acima de tudo. Porém, eu acho que existe uma consciência, assim, da sociedade que a gente mora e de como a gente pode se chegar nesse ideal. E eu acho que esse é um ideal pra se chegar. Talvez não é o que a gente consiga viver agora. Hoje. Pô, todo mundo pode falar o que quiser, porque as pessoas são influenciáveis, tudo. Mas eu acho que a gente podia, sim, chegar junto em uma sociedade onde as pessoas possam expressar as loucuras delas e pagar por isso. Depois falou alguma coisa que ofendeu alguém que não tem a ver, realmente sofrer todas as consequências por isso. Mas que a gente tem que discutir menos a censura. Perfeito, não, eu acho que é bem por aí mesmo, assim, e assim, essa abordagem de mudar o livro, posso até repensar isso, mas eu acho muito delicado, sabe? Eu acho que, porque o livro é daquela época, então aí você vai entrar no material do autor, que já morreu. Mas aí o que você faz, então? Você proíbe o livro? Eu acho que, por exemplo, você poderia publicar o livro exatamente como ele é, talvez o título, se for muito ofensivo, você muda o título, mas você não mexe no material interno e faz, por exemplo, um prólogo onde você explica isso, esse livro tem nas passagens tais e tais. Eu acho que os streamings estão fazendo isso, né? Perfeito. Eles avisam antes que o filme tá meio descontextualizado. É isso. Tipo assim, no streaming você também tem duas opções. Ou você põe a obra lá, que se você for pensar por um ponto de vista bem do conteúdo, assim, do que é o cinema, não deveria ser necessário você colocar um aviso desse. Tá entendendo? Porque assim, você vai ver um filme de 1930... mas aí a pessoa pode estar desinformada. Até porque, isso, como é gravado em película, tudo tem qualidade HD, então acho que é até importante. Não, perfeito. Eu acho, assim, esse aviso não atrapalha o conteúdo. É isso que eu gosto dele. Agora, retirar... Tem streaming que retira a cena. Tá entendendo? Sim. Eu acho isso um pouco... Eu acho que a gente perde um pouco com isso, sabe? Eu acho que tem as duas coisas. Quando você cria um departamento de controle do conteúdo, você vai ter momentos que as pessoas vão se exceder. E a gente vai ter que lidar com isso. Sim. Como se você também cria uma sociedade com liberdade total, vai ter momentos que a galera vai se exceder. E você vai ter que lidar tipo, com isso. cara, você vê nos Estados Unidos as pessoas, naquela época da invasão do Capitólio, uns caras neonazis com umas armas andando na rua, isso ser liberado porque eles não estão fazendo mal a ninguém. Mano, isso é muito esquisito de se ver, bizarro. Os caras xingando as pessoas negras passando na rua. Tá ligado? Você viu xingando os outros. Mano, não há, cara. Aquilo lá é, assim, eu acho que essa... E xingar a pessoa diretamente aí já pode ser configurado como ameaça, ofensa, tal. Então, mas é assim, eu acho que também isso tem a ver... Isso também são os extremos da liberdade de expressão total. Então acho que a gente vai ter que lidar com esses extremos de qualquer jeito. Escolhendo ter uma censura ou não,
cara, a gente vai ter isso, esse problema de os sensores pirarem. Por exemplo, esse caso é muito da hora que a gente falou na lista, que é o caso de Tartarugas Ninja, que veio de uma HQ que é extremamente densa, violenta, não é uma HQ pra criança, né? E que no Reino Unido eles tiveram que censurar o Michelangelo, se eu não me engano, porque eles não gostavam do Nunchaku. Nunchaku era uma coisa que... Tinha um cara específico no governo que odiava os Nunchakus. Porque os Nunchakus, eles tiveram... o Reino Unido teve problema com os Nunchakus na época do Bruce Lee. Que os filmes do Bruce Lee bombaram e aí começou a ter umas gangues de rua achando que estavam brucelizadas usando o Nunchaku. Aí, beleza, foi proibido Então aí, no Reino Unido, quando chegou o conteúdo, né, o desenho da Tartaruga Ninja, eles tiveram que primeiro mudar, eles não queriam que ela se chamasse Ninja. Não podia ter ninjas. Não, eram os heróis. E ele não podia ter o Nunchaku. Então, cara, isso é meio estranho, meio bizarro. Descontextualizado, né? Que diferença faria ele estar usando um Nunchaku? Afinal, a katana e os outros bastão, isso não era tão relevante. Tem um problema, né? Era só um Nunchaku que era bem uma menção a coisas... orientais e tal. Não, esse é um caso absurdo mesmo, né, cara? E nos desenhos tem muita coisa. No videogame, eu lembro também que tem no videogame, um dos primeiros altamente censurados que eu joguei muito. Porque, assim, quando era censurado, era o que a gente mais queria jogar. Claro. Você fala que é censurado, as crianças piram. Os adolescentes. Era Carnage. Perfeitamente. Carnage era aquele filme, era um jogo de carro que você passava das idosas, a galera ganhava ponto. Esse era o problema. Porque assim, o GTA você atropela as pessoas, mas você não ganha ponto. Ganha se você atropela as prostitutas que sai dinheiro das pessoas, quando você mata elas. O GTA é totalmente sinistro. Mais 18. Mais 16. Mas o Carnage também era. Então, perfeitamente. Foi uma hora que começou a se questionar isso. E tem no... Era Carnage que chamava? Era Carnage? Em português era Carnificina, alguma coisa assim. Não era Carmageddon? Carmageddon, perfeitamente, é isso mesmo. Carmageddon. Eu lembro de um caso mais recente, né? Esses dias eu conversei com um menino de 15 anos que não sabia o que era CQC e não sabia quem era o Rafinha Bastos. Eu já fiquei meio pá, assim, sabe? Então, recente, entre aspas, nossa, né? Eu tô idoso. As pessoas estão perdendo a referência dos nossos ídolos, né? Não é quer dizer, que CQC é tão famoso, né, mano? Meio que começou uma parada, aí eu conversando com um menino de 15 anos, parecia um adulto, cara. Ah, não, porque o que é CQC? Caramba, cara, sei lá. Eu falei com o meu de 8 e ele falou, o que é youtuber? Eu assisto streamers. É sério? Ah, Bruno. Passou o YouTube pra ele. Conta outra. Cara, então, foi o jogo Call of Duty Modern Warfare 2. Tinha uma cena, você vai lembrar disso, eu acho, na campanha offline, né? Que esse jogo é jogado bem online. Que eles entram que você é o terrorista e você entra num aeroporto e fuzila os civis. Duro de matar? Hã? Parece o jogo Duro de Matar. Não, era um Call of Duty que teve. E essa cena eu foi lembro, absurda, essa cena era chocante pra caralho. E foi censurada em vários países. Era você que matava? Era você que matava os civis. A sua missão era matar os civis. Então era uma coisa meio, né? Sei lá. Então, foi censurado em vários lugares. Assim como vários outros jogos foram censurados. O Counter-Strike, uma época, foi censurado aqui no Brasil. Doom foi censurado pra caramba. Falaram que o menino matou. E assim... Mas a gente parte do princípio que as pessoas não têm em casa, talvez, a educação suficiente pra selecionar o tipo de conteúdo. Talvez tenha outros países que não tem problema de restrição como a gente tem, porque julga-se então que as famílias e as pessoas têm total consciência pra poder julgar o que os filhos vão assistir ou não. Mas isso é, de novo, super delicado e difícil de decidir, né? Porque se você tá falando que a sua população não tem condição de julgar qual conteúdo que o filho tem que assistir, então calma aí. Até onde a democracia tá plena, né? Essas pessoas têm também discernimento pra votar, então? Tipo, você não vai confiar no discernimento da própria população pra educar os seus próprios filhos. Você entende? Existe uma linha aí que é muito difícil de definir. Mas eu acho que vários países europeus, e até o Brasil, lida bem com isso. A classificação... Aqui no Brasil, você pode fazer um filme sobre qualquer coisa, basicamente. Né? E vai ter a classificação indicativa. E aí o pai em casa, se quiser que o filho assista, não é um crime. Claro, se você quiser fazer um filme sobre qualquer causa LGBTQI+, você não vai ter financiamento. Ah, não. Aí a gente tá falando de outra esfera, né? Pô, se você falar sobre gêneros neutros, você não vai ter também financiamento. Eu tô falando de uma forma mais geral, e isso é uma coisa recente, né? Nesse governo agora, especificamente, que teve todas essas mudanças e sanções e etc. E é louco, porque o governo interferir no cinema, ou interferir na cultura, não é uma coisa nova. Tipo... É louco falar isso, mas o nazismo teve uma participação super importante na história. A gente falou muito disso já no Pipocando. Na história da divisão cultural do que é arte boa, arte ruim, né? Eles meio que trouxeram isso
sei lá, dos valores antigos, onde você tinha uma noção de beleza muito quadrada, ainda e muito antiga, onde o clássico era o bonito. Então eles faziam uma separação. Na época do nazismo existia um museu onde mostrava as artes desgraçadas, as artes horríveis, e as pessoas iam ver pessoas deformadas. O que era pessoas deformadas? Sei lá, a arte do Picasso. Eram pessoas quadradas, deformadas. Tá Sim, era um outro valor estético, né? Que eles estavam tentando levantar. E hoje todo mundo ama a arte moderna. Você tem em casa um quadro que são os quadrados, que as pessoas estão deformadas, que de Cavalcante. Eu tô falando qualquer coisa, você tem hoje se aprecia isso. Mas em um momento o governo queria decidir o que era arte boa, o que era arte ruim. E, cara, é muito engraçado porque isso que tá acontecendo com a nossa arte não tem nada de muito diferente. Tem um censor da cultura decidindo o que é arte boa e o que é arte ruim. Que a partir do momento que a gente falar, então, sobre transexual, isso é arte ruim. Porque o cara é desfigurado, porque então ele não é um homem perfeito. No fundo... Eles estão fechando a torneira do financiamento, né? O que inviabiliza mas a raiz ideológica disso não tá nada distante, cara. Claro. É muito parecida. Pode falar que eles não têm essa intenção, mas eles vão se perder no meio do caminho, igual qualquer governo totalitário eu acho que eles têm totalmente a intenção, né? Assim... É que eu não quero perder nossos ouvintes bolsominions, cara. Não, tudo bem, foda-se os ouvintes bolsominions. Os convictos, né? Quem ainda não mudou de ideia já tá meio na hora, viu? Vocês já estão um pouco atrasados. Vai assistir o Alan dos Santos, enche meu saco. Bom, é isso. Agora, eu fico pensando, assim, que... assim, um jeito da gente amarrar tudo isso é pensar nos lugares onde você não pode assistir as coisas, né? Eu lembro que eu tive até uma discussão com os amigos que tinham uma brincadeira na internet que as pessoas queriam fazer um crowdfunding pra criar um míssil balístico, alguma coisa assim, ou uns balões, pra jogar pendrives com obras, tipo... Ocidentais dentro da América do Norte, não, da Coreia do Norte. Eles queriam fazer isso. Porque lá é proibido, você não pode consumir nada que seja de fora, etc. Mas eles têm um poder de antiaéreo que não vai chegar claro. Um míssil youtuber. Não é nem essa a questão. Um míssil financiado Não é nem essa a questão. Pelo Catarse. Não é nem essa a questão. Como não é essa a questão? É que muita gente defendia que isso era uma coisa tipo assim, cara, você vai... E aí, no fim das contas, você vai... Eu sou a favor. Você vai fazer com que... Então, mas você vai fazer com que eles sejam influenciados pela cultura imperialista americana e os valores americanizados de sociedade. Não, mas lá não tem nada igualitário, justo. Os caras estão sendo completamente manipulados por um governo ditatorial que tem que usar o mesmo corte de cabelo do cara. Então, mas aí você entra num lugar... E o TikTok tem me deixado muito abismado. Se você deixasse as pessoas saírem de lá, eu acho que elas saem. Elas são proibidas de sair. Se você sai, você morre, você não volta. Não, perfeito, Bruno. Mas eu digo, existe gente defendendo aqui no mundo livre de que a gente não é livre, de que é os Estados Unidos que domina a gente através dos valores culturais, e eles equiparam isso. Eles querem dizer assim, bom, na Coreia do Norte você não é livre pra assistir um filme americano, mas aqui você é entuchado de cultura americana e vai lá e compra o carro americano. Com certeza. Eles criam essa... Não, com certeza existe um tipo de dominação, mas calma, né? A gente tem muito mais liberdade. Estamos sempre lutando por mais liberdade. Mas, cara, é muito engraçado porque essa história é engraçada. Na Coreia do Norte existem pendrives que eles são feitos pra você assistir o conteúdo e ele depois... crachar. Em Cuba também, né? Uma vez só. Eu só vi de Cuba isso. Na Coreia do Norte eu não Na Coreia do Norte tem também os jovens contrabandeiam. Em Cuba eles deixam dentro dos muros, tem todo um esquema lá. Que tipo, às vezes você passa lá e tem um e fazem tipo uma rotação. Eu sei que na Coreia do Norte, por exemplo, teve crianças que foram, adolescentes que foram... mortos mesmo. Não, presos e obrigados a fazer trabalhos forçados por 20 anos, uma coisa assim absurda, porque estavam assistindo Round 6. Se eu não me engano, porque... e os que repassaram também estão prisão perpétua, um negócio assim, completamente fora do senso por estarem consumindo cultura ocidental. Tem lá se você consumir a cultura ocidental, é pena de morte ou prisão perpétua. E aí esses pendrives, eles se desfazem, eles explodem pra se alguém acho que pegar... Eles se apagam sozinhos, né? Apagam as informações. Então, eu acho que dessa conversa toda de censura que a gente tem... E quando a gente fala de, putz, mas será que isso aqui deveria sumir? Será que deveria ser editado? Será que não deveria poder? Porque uma coisa é a classificação indicativa, mas quando a gente discute o que pode ou não ser lido, o que pode ou não ser produzido, o que pode ou não, né, ser disseminado, como cultura, eu tô falando, tá? Não tô falando de liberdade de expressão em geral. A gente tem que sempre lembrar que o extremo oposto é muito pior, na minha opinião. É muito melhor você ter todo tipo de obra sendo vinculada e as pessoas saberem do que se trata, do que ao contrário, você ter então, só alguns tipos de obra. Mas isso eu acho que no mundo ideal... Tipo, não poderia assistir os filmes do Griffith, por exemplo? Não, claro, dentro de um contexto sim, mas se você, até aí você
deixar que as livrarias vendam Minha Luta, que é o livro do Hitler, eu acho que não, tem que ser lido dentro de um contexto. Então, mas a própria edição do livro pode trazer esse contexto, entendeu? Pode. Eu não tô Cara, defendendo, o Minha Luta é um precisa... exemplo interessante. Quem não conhece, o Minha Luta é um livro que tenta justificar... É um livro escrito pelo Hitler, onde ele tenta explica... justificar as maluquices nazistas, né? Uhum. A filosofia, né? E a teoria por trás, né? Do nazismo e dessa coisa com raça pura. E teve um artista que fez uma peça de teatro inspirada no Mein Kampf, que ele fazia, tipo... Ele tirava um sarro com as coisas que estavam escritas lá, tá ligado? Perfeito. E foi proibido, cara. Esse é um show de humor, assim... Nossa, super debatido, porque... Cara, esse livro não deve nem ser... Tem gente que acredita que ele não deva ser nem divulgado, o livro. Porém, você fazer uma stand-up, você fazer uma peça de humor, tirando uma onda com o livro, cara, eu acho que é o jeito mais didático e interessante. Porque a partir do momento que você fala para as pessoas que é proibido, as pessoas vão querer ler para saber o que tá lá, vão querer procurar, vão falar, nossa, que legal, então eu quero saber o que eu não posso conhecer. Eu acho que na raiz de tudo que a gente tá falando aqui, como é que tá esse problema. Por um lado, proibir tudo talvez não seja o caminho, mas por outro, liberar tudo pode ser perigoso. E, cara, na verdade, eu acho que poucas pessoas têm a capacidade de dizer o que é certo e errado nessa questão, porque eu acho que os dois lados são... E o jeito que também as mídias se comportam, hoje a gente tá falando de uma internet que é democrática, que todo mundo já tá ligado, já nasceu nela. Mas as mídias sempre foram monopólios de políticos, né? Então, assim, pra você ter um rádio, você precisa ser político. Pra você ter uma emissora de televisão, né? Você precisa ter uma licença, um satélite, o caramba, né? Então... É uma concessão, na real, né? Sempre teve muito poder ligado com as mídias. Então, eu acho que essa coisa da censura do conteúdo, da gente não poder, talvez, falar tudo nessas mídias, é porque elas têm uma influência radical. Então, eu acho que ninguém se questiona... ou ninguém questiona a sua liberdade de bater um papo com seus amigos ou com seu grupo de amigos sobre qualquer coisa. Sim, outra coisa é ir lá num trombone gigantesco e falar pro Brasil inteiro. Isso é uma diferença super importante do que tem acontecido ultimamente, que as pessoas talvez não se ligam. É importante você conversar com seus amigos, na roda de amigos, com todo mundo que vai na sua casa sobre assuntos diferentes. Agora, você pegar um microfone e falar, aí você tem uma responsabilidade sobre isso, porque você influencia grupos neonazistas a acharem que tá tudo bem. A saírem da toca. Ou a pessoas a questionarem. A lavagem cerebral da mídia, né? Da televisão, da internet, do TikTok, é tão grande que a partir do momento da gente relativizar esses temas, a gente vai estar incentivando pessoas que na minha opinião, não são muito educadas, não têm muito consciência e educação a se simpatizarem por grupos extremistas, cara. Isso acaba sendo totalmente contra a nossa sociedade. A gente vai voltar, então, pra Idade das Pedras e ter que reconstruir tudo porque a gente queimou livro e porque a gente não tem respeito pela história. Perfeitamente. Assim... Já existiram momentos da história também no passado que se queimou biblioteca, se deletou um monte de conteúdo que existia, porque julgava que aquilo ali não era mais moralmente válido, né? Entra uma outra ideia, uma outra filosofia, e aí se apaga tudo que foi criado e tal. Os Estados Unidos demorou, cara, pra aceitar que se fizesse um filme, por exemplo, falando do nazismo. Isso eu pesquisei e foi algo assim que demorou um pouco, porque até pra se falar disso, pra se criticar o Hitler na época da guerra, era pesado. Não se podia fazer um conteúdo criticando. Claro. Mas depois, quando terminou a guerra, aí sim. Você sabe que a Disney, por exemplo, tem aquele curta-metragem que ganhou o Oscar de melhor curta-metragem animado, que é quem que é? É o Pato Donald, né? É o Pato Donald, que ele é do exército. Ele é do exército alemão. E é ele, tipo, tirando um sarro com Hitler, é uma coisa assim, é uma coisa bem ácida, que depois foi censurado. Mas ganhou o Oscar. Sim. Então isso é muito louco. O Hitler, que era um cara que censurava certos tipos de conteúdo, de arte, né? E financiava outros, né? Financiava outros que eram artistas, assim, que... Por exemplo, o Griffith, que a gente falou bastante, um artista que foi importante pro cinema, né? Em diversas coisas, mas que era um cara, né? Tipo, totalmente alinhado com... E o Hitler tinha uma cineasta de bolso, que era... Eu não lembro o nome dela... Rita Remmersfield, não lembro, que é alemão, mas era a cineasta dele e que foi a líder do setor de propaganda nazista, que, cara, que foi inventor de muita coisa que a gente hoje sabe sobre marketing, sobre propaganda. Ele inventou, o Hitler inventou, desde os outdoors, do jeito que se expunha isso, os filmes que se faziam, né? Ela fazia filmes políticos na época, né? Então um político que tinha uma cineasta que fazia filmes... Que defendia uma certa visão. Uma certa visão ideológica. Isso é louco, né? Porque quando esses regimes, eles
censura alguma coisa, não é a favor da liberdade total, né? Você não censura algo a favor da liberdade total, né? Então, assim, sempre quando alguém tá censurando alguma coisa, é por alguma questão política ou por algum viés ideológico. Na música, a gente fala isso muito na lista, a música, ela não existe, cara, sem um viés ideológico e político. A música não... A arte, né? Podemos falar da arte, a música é mais clara porque talvez é a mais difícil de se colocar dentro de uma casinha, mas assim, ela não existe em todo lugar. Se canta na igreja com uma intenção, se canta algo pra expressar uma dor e tem a ver com opressão, se canta sobre não existe a música inocente. Se canta pra ganhar dinheiro, se canta pra... É sempre a ver com uma lavagem cerebral, uma sensação que você causa nas pessoas que faz com que então ela passe o cartão de crédito e vá no Ela show é do super artista. sensorial, né? Essa é a E tem um poder de manipulação gigantesco. E sempre ela tem uma intenção por trás. Então não seja inocente, sempre assista um filme, né? Vamos falar sobre arte, ouça uma música, leia um livro sabendo que o artista tinha uma intenção por trás, né? E essa intenção nunca é isenta. Então esse é o jeito mais maduro de você conseguir, eu acho que, consumir os produtos artísticos que a gente tem, sem eles serem censurados, sempre com o olho de como era feito na época. Mas como é que você faz com uma pessoa que não fez o primeiro grau, não tem o primeiro grau completo? Ela entra em contato com o conteúdo sem ter noção do contexto histórico do conteúdo. É difícil, cara. No fim do dia, a gente tem que confiar na inteligência da nossa população, dos brasileiros, etc. Porque a gente tem o sistema democrático. Então, o maior poder que você pode dar na mão de alguém é o voto, né? Então, se a pessoa tá habilitada a votar, ela tem que estar plenamente habilitada para as outras coisas. Como, por exemplo, fazer um julgamento ali de um conteúdo que ela consome de forma de E é entretenimento. muito difícil definir o que é censura e o que não é. Eu não sei, por exemplo, o marco regulatório da internet, que dizem que é algo que nos censurava, cara, foi super importante pra a gente começar a saber quem são as pessoas pararem de cometer assédio contra outras pessoas, né? Não é verdade? Então, Então, que assim, no caso era uma coisa mais envolvida com a intimidade, né? Claro. Eu esqueci o nome agora que se fala Mas disso. você sabia que hoje se critica o marco e fala, porque foi uma regulamentação que tirou a liberdade das pessoas. Então, assim, regulamentações eu acho que são importantes, porque Super importante. porque o anarquismo, eu acho que não tem dado certo em muitas sociedades. Tem, Não, Rolandinho, total. o anarquismo? Não. Não, eu sou totalmente partidário de que tenha regulamentação e regulação. Inclusive, também no outro podcast eu ouvi uma coisa muito interessante. Era uma mesa de debate, e era até o Elon Musk que tava falando. Até achei estranho, porque ele é totalmente, né, de direita, liberaloide, assim, pá. Mas ele é um cara interessante. Ele virou e falou que ele acha que uma das coisas mais importantes que os Estados Unidos faz e que ele mais gosta são as regulações. Que inclusive atrapalham de vez em quando o que ele faz, mas que ele respeita muito, que hoje, quando você vai no mercado, pega um pacote de batata por R$5 e você sabe que aquilo ali não vai te matar, você hoje em dia, numa sociedade moderna, você toma isso como uma coisa trivial, entendeu? Não, beleza, tudo que tá no mercado é saudável, mas não sabe que isso é toda uma conquista de um sistema de regulação que vai lá ver, que coloca certos padrões e que verifica se esses padrões estão sendo cuidados, e você pode entrar num lugar e saber que nada daquilo ali vai te fazer mal, por exemplo, entendeu? Então, assim... Mas o alimento, no caso, ele não tem como ter um viés ideológico. Tem, né? Tem sim, tem vários jeitos de se alimentar. Perfeitamente. E alinhar, então, se o alimento dá uma nota pra se ele tem, sei lá, ou carne tipo assim, ou não. a gente vai... Dá pra ser ideológico também. Dá pra ser político, né, de alguma forma, porque... de tipo assim, você não vai deixar alimentos que tenham tal tipo de agrotóxico, então porque isso, todo tipo de regulamentação, certo? ele é político, ele é... Tá defendendo uma visão de país, uma visão de mundo, uma visão... Sim. Pra trazer um último caso aqui pra gente encerrar esse nosso papo, que ficou grande, inclusive, achei que tá bem legal, de falar de um caso do desenho lá que você tinha citado, do Tiny Toons, que é da Warner, né? É o desenho que tem o Gaguinho, o Pernalonga e o Patolino, né? Se eu não me engano. Qual que é? Não tô lembrando. Tiny Toons não, eles Tiny crianças. Toons eu lembro. Sim, eu lembro, mas do que isso quer dizer? O episódio se que eles chama... vão pro inferno, mandado pro inferno. O episódio se chama Uma Cerveja. E o episódio é todo sobre eles, tipo... Eles acham uma cerveja na geladeira, eu não lembro direito, que faz tempo que eu assisti. Eles acham uma cerveja na geladeira, aí eles bebem a cerveja, aí eles começam a beber cerveja pra caramba, aí eles se envolvem numa enrascada. Os Tiny Toons. Os Tiny Toons, Aí eles roubam um carro da polícia, dão fuga nos policiais, caem do precipício. E coelhinhos loucos. Num cemitério. O carro bate de frente assim, tum, e aí toca uma música meio fúnebre, e depois faz todo fofinho, e eles sobem tocando a arpinha de anjinho. As crianças estão traumatizadas. Calma, subiu de arpinha. Calma. Quando eles chegam lá em cima, eles tiram a roupa, eles estão num teatro. Então, nada do que aconteceu no episódio foi real.
Eles estavam, na verdade, encenando. Então, mostra eles num palco assim, eles tiram a roupa de anjo e falam, nossa, ai, que peça legal, né, tal. Espero que as crianças tenham recebido a lição, tal. E o desenho acaba. E esse episódio não pôde passar, passou e depois foi censurado. Tiraram e criou meio que um racha, porque algumas pessoas achavam que o episódio era ótimo, porque era bom que as crianças soubessem. Então, porque, porra, numa sociedade onde a bebida é permitida, você vai estar lá na casa do seu pai e tem uma cerveja. Ah, mas eu acho que aí tem uma questão que tem a ver com o... Então, um grupo achava que era melhor Mas que é mostrasse que... Não, então, mas é a teoria da comunicação, cara. Aham. Se você mostra, você incentiva. Nem que você fale não no final, a pessoa vai lembrar dos Tiny Toons bebendo. Mas a questão... Sim, mas a questão é... Não é? Não Mas adianta a falar questão não é, no final. pessoas mais jovens, normalmente, acabam consumindo drogas lícitas que tem na casa, fumam um cigarro, bebem uma cerveja. Você tem 15 anos, você vai lá, pega uma cerveja escondida, uma coisa que acontece, né? E a cultura pop documenta isso muito bem, né? Porra, tem um monte de casos assim. O que é melhor? É você não ter contato com isso ou você ter contato com isso? No caso, é um desenho de criança. Eu acho que realmente não deveria ter. Acho que é meio forte, né? Você já mostrar alguém bebendo, eu acho que incentiva mais do que não incentiva. Mas foi um racha. Eu acho que tem uma coisa quando você fala com as pessoas, né? Dá uma ordem ou pede alguma coisa, que se você falar pra pessoa exatamente o que ela não deve fazer, ela depois fica com isso na cabeça. E é assim. Mas não é o que o desenho faz. Não pule na piscina, hein? Mas a pessoa depois fica com. Eu vou pular na piscina. Mas é essa a questão, porque pessoa fala, a não, arte ela não é imperativa, né? Não é tipo assim, não é uma mensagem, gente, não beba, hein, vai dar problema. E pra é pessoa, um desenho e pra pessoa onde... que assiste só um pedaço e sai e não vê a mensagem do final? Perfeitamente. Ou que não presta atenção? Perfeitamente. Então é por isso que eu acho que deveria ter sido censurado mesmo, achei ótimo. Porque você fala pro outro assim, cara, você lembra daquele desenho que os Tiny Toons bebem? Ou você fala, você lembra daqueles desenhos que os Tiny Toons encenam um teatro e se ferram no final? Caramba. É, exatamente. É a mesma coisa das fake news, né? Pode ser muito transparente que algumas coisas são fake news, mas você manda tantas durante um ano todo que no final fica o residual daquela mensagem. Ah, não sei se ele roubou nessa, se essa era verdade, era mentira. O que eu sei é que ele é um ladrão, porque é tanta coisa que falam. Então esse é o poder, né? Você manda um monte de mentira picotada e uma hora isso aí cola. Mas eu achei interessante esse caso, na época deu problema, e no fim o motivo da censura maior foi porque os personagens morrem. Que é aquilo que eu te falei, de que os personagens não podem morrer, porque isso é uma coisa chocante. Nesse caso, eles não morrem, né? No final, eles estão vivos, mas mesmo assim, o episódio foi censurado por causa disso. E eu queria só lembrar aqui do caso do censor americano, que era um cara, na época eles reescreviam os filmes, as cenas dos filmes eram reescritas, porque eles cortavam algumas coisas e outras, porque, não, era assim, o roteirista mandava antes, nos teatros, então, principalmente, mandava o roteiro pra ser visto, e depois os caras, eles junto mudavam, chegavam aí num meio termo com, na época do Código Reis, chegava um meio termo do que era se possível produzir. E... eu ia falar falando isso mesmo, esqueci. O caso do censor Perfeito. americano. E aí um desses censores que reescrevia, ele reescrevia tão bem que ele foi depois contratado pelo cinema americano pra ser roteirista. Eu achei muito legal que essa história do censor do bem. É o melhor censor, né? É o melhor censor. E aí quando ele entrou pra escrever, censuraram as coisas que ele escreveu e ele falou, nossa. E aí ele sofre até hoje. É a fábula do censor. Fábula do censor. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo. A gente aqui no podcast quer trazer essa variedade, às vezes trazer convidados irados, às vezes trazer pautas e às vezes trazer pautas com convidados, que eu acho que vai ser o mais legal também. Porque é mó legal bater um papo. Quem gosta de cinema, gosta de audiovisual, esse aqui é um lugar especial. Não tem muitos lugares na internet onde a gente pode conversar e trocar ideias sobre isso, né? Dessa forma espontânea, livre. Perfeitamente. Então, comenta aqui o que você tá achando, se você gostou, não gostou. E a gente quer também ideias de temas que vocês acham que combinam com um podcast, uma conversa mais longa. Que temas combinariam com quais convidados? Tenham ideias aí que vocês vão ajudar a gente e também dê um feedback do que vocês estão achando aqui do papo. E no mais é isso, né, Bruno? É isso. Tchau, Valeu, gente. galera. Tia, solta o conteúdo e vem pro YouTube. Beijo. Só vem.